No vídeo de hoje do mês de apreciação de Severus Snape, que está rolando aqui no Sonserina, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que é muito importante na história dele, mas que se fala muito pouco sobre, que é a família dele. Yes! All witches! A gente tem pouquíssimas informações acerca da família Snape. No quinto e no sétimo livro a gente tem algumas visões acerca da família dele, da infância dele, mas elas são muito breves e dá pra gente ter muitas ideias, mas poucas conclusões. Mas a família de onde vem o Severus é muito importante, porque fica muito claro como que foi um ambiente e foram pessoas que moldaram e influenciaram de forma muito forte na pessoa em quem ele vai se tornar. A infância dele é uma representação muito clara da pobreza, da falta de paz e da inquietude doméstica e, por extensão, da violência doméstica e da negligência. Justamente por causa desses fatores e de como esses fatores são combinados nas memórias que a gente vê, é que os leitores saltam tão prontamente para a conclusão de que o pai do Severus, o Tobias Snape, ou Tobias Snape, era violento e agressivo tanto com o Severus quanto com a mãe dele. Mas aí a gente parte para a imaginação e para o que a gente chama de headcanons. Então os headcanons são esses cenários que a gente cria na nossa cabeça para tentar entender ou mesmo para oferecer uma nova visão acerca de alguns pontos que ficaram obscuros ou que a gente gostaria de explorar de forma mais aprofundada. Mas então vamos pensar um pouco sobre o Tobias ou Tobias Snape. Ele era de fato um homem raivoso e violento, ele era alcoólatra e ele agredia a família dele? Ou será que aquela cena que a gente vê no quinto livro, quando o Harry dá uma invadida leve nas memórias do Snape, é uma reação dele a alguma coisa? Será que aquilo ali foi provocado e gerado por um contexto específico? Ou aquele era o dia a dia, aquele era o comportamento padrão dele? Talvez ele tivesse perdido o emprego naquele dia e quando ele chegou em casa ele descobriu que o dinheiro deles tinha acabado. Ou talvez, o que eu acho inclusive bem provável e muito interessante, é pensar que talvez naquele momento tenha sido quando a magia do Severus se revelou e então ele entendeu o que a família dele era. Talvez tenha sido naquele momento que ele soube que não só a mulher dele, mas o filho dele eram bruxos e isso tenha perturbado ele de alguma forma. E a Aelin, a mãe do Severus? A gente é levado a crer durante a leitura do sexto livro, já que o Severus adota o título de príncipe mestiço, que os Prince são a família puro sangue. Mas se esse é mesmo o caso, qual é exatamente o status dessa família Prince no mundo bruxo? Eles têm dinheiro? Eles têm poder? Ou não? Quando a Aelin se casou com um trouxa, isso foi um ato de rebeldia e uma afronta, como foi o caso da Andromeda Black se casar com o Ted Tonks? Ou será que a família dela já não tinha mais prestígio, isso já não era uma coisa que era percebida e que não causava mais comoção e talvez a família dela já fosse uma família bem desprestigiada e talvez o interesse dela por um trouxa se assemelhe mais ao interesse que a Merope Gaunt, por exemplo, teve pelo Tom Riddle. Afinal de contas, como que uma bruxa puro sangue foi parar em Cokeworth e casou-se com um trouxa? E como que ele soube que ela era bruxa? Ele já sabia disso quando eles se casaram? Ela contou pra ele ou ele descobriu por conta própria? Ou foi o Severus que se revelou de alguma forma quando ainda era criança? E qual será que foi a reação dele quando soube a verdade sobre a mulher e sobre o filho dele? Será que ele ficou de boa com isso? Será que isso foi uma coisa que incomodou e que perturbou ele de alguma forma? Aliás, vamos pensar sobre o casal em si, né? Como foi que Tobias e Aelin se conheceram? Como foi que eles chegaram a se casar? Por que eles se casaram? Eles se amaram em algum ponto? Ou se tratava apenas de um casamento que aconteceu porque tinha que acontecer? Porque ela engravidou, talvez? Aliás, será que o Severus foi um filho planejado? Será que eles queriam filhos? Ou será que ele foi um acidente? Talvez ele tenha sido o acidente que ligou o Tobias a Aelin e que não deixou com que eles se desvinculassem de novo. E principalmente, será que eles se amaram em algum momento? Será que esse casamento nasceu de alguma forma, de algum tipo de afeto e depois degringolou? Ou ele sempre foi um casamento fadado ao fracasso? Eu acho interessante pensar na figura da Aelin como que ela era uma bruxa exilada do mundo bruxo, né? Qual que era o contato que ela tinha com o mundo bruxo? Ela ainda tinha algum contato com a família, com conhecidos, com amigos? Ou quando ela se casou com um trouxa, ela abriu mão desse contato
e ficou exilada. E se esse foi o caso, ela sentia falta do mundo bruxo, ela sentia falta da família dela, ela ainda tinha uma família quando ela se casou. E pensando na violência que ela sofria, né, que a gente vê que ele agredia pelo menos verbalmente e psicologicamente ela reagia de alguma forma ou ela deixava essa violência vir e atingir ela sem ter nenhum tipo de resposta? Será que em algum momento ela tentou ir embora? Será que em algum momento ela tentou proteger os Severus da raiva do pai? Ou será que ela acreditava que ela merecia estar ali, que ela tinha feito uma escolha e que ela tinha que lidar com essa escolha? Ou talvez ela própria fosse uma mãe não muito agradável, talvez ela sim fosse quem agredisse os Severus. E talvez a cena que a gente vê no 5º livro seja uma reação dele a uma violência que ele viu ela cometendo contra o filho. Mas principalmente, de onde vem esse cenário tão degradante? De onde vem essa negligência que ele sofria enquanto criança? Por que ele é descrito como malnutrido e como mal cuidado? Por que o cabelo dele é sujo e longo demais? Por que as roupas que ele usava não eram roupas adequadas para a idade dele? Será que em algum momento eles se importaram com ele como pais? Ou ele sempre foi deixado de lado? Ou será que talvez isso é um resultado de que a Aylin, como bruxa e como bruxa puro sangue, nunca teve a oportunidade de entender muito bem como fazer o filho dela se passar por trouxa e por isso ele parecia tão deslocado do mundo em que ele vivia? E por que o Tobias é descrito como alguém que não gostava muito de nada? Será que ele sempre foi assim ou será que foi um processo de esgotamento e de cansaço e de perda de paciência? Ou será que a visão que o Severus tem enquanto criança é só de um homem que está muito cansado, esgotado e que está sempre resmungando sobre magia e sobre bruxaria, porque isso tudo faz parte de um mundo no qual ele nunca vai ser 100% permitido e ao qual ele nunca vai ter de fato um acesso garantido? Eu fiz essas milhões de perguntas porque é basicamente isso que a gente tem sobre a família Snape, sobre a família Prince. Perguntas. A gente não tem nenhuma resposta praticamente. Tudo que a gente sabe vem de 2 ou 3 cenas que aparecem nos livros e tudo que a gente fala sobre é basicamente especulação. Mas é muito claro o impacto disso tudo na vida dos Severus e também como isso tudo vai impactar e vai resultar na pessoa que ele se torna ao longo do processo de formação dele enquanto adolescente e adulto. A gente vê em uma cena um trouxa acuando e amedrontando uma bruxa e depois o filho deles vai se juntar a um movimento que é anti-trouxa e que advoga por uma separação definitiva dos dois mundos. Será que essa aliança dos Severus com esse movimento antitrouxa é um resultado do quão ruim o pai dele foi e do quão ruim era a referência que ele tinha de trouxas? Ou será que isso tem a ver com a convivência dele posterior com uma série de Sonserinos que eram puros sangues e que tinham dinheiro e poder, enquanto ele em todas as férias voltava para uma mesma casa vazia e pobre não só de forma material, de bens materiais, mas também pobre de afeto e de atenção? Será que isso de alguma forma despertou na cabeça dele a ideia de, e se minha mãe tivesse se casado com um puro sangue, como que as coisas seriam diferentes? Eu imagino que, assim como o pai dele, a própria mãe também era muito crítica com a magia dos Severus. Mas isso acontecia por motivos diferentes. Ela era a única conexão dele com o mundo bruxo e, portanto, a responsável pela educação dele enquanto bruxo, enquanto uma pessoa que possui magia em si, antes que ele fosse para Hogwarts. E dessa forma dá pra gente imaginar algumas coisas sobre ela. Ela provavelmente tinha algumas habilidades em poções, o que pode ter iniciado o interesse dos Severus pela área de alguma forma. E talvez essa fosse também uma das únicas formas de magia que ela conseguisse praticar em casa sem chamar muita atenção e sem irritar o marido. Ela também provavelmente foi a responsável pela preferência e pelo interesse dos Severus pela Sonserina, embora a gente não saiba se ela própria era da Sonserina. Talvez ela tenha estimulado esse interesse e essa preferência na esperança de que a convivência e o estímulo de pessoas ambiciosas em torno dele pudesse levar ele muito mais longe do que ela chegou e pudesse ser uma influência positiva para ele. A relação dela com Severus também é uma incógnita. A impressão que fica é que, na verdade, nem ela nem o pai dele estavam plenamente preparados para cuidar dele enquanto uma criança. Talvez eles tenham sido um casal que se amou em algum ponto,
mas que em algum momento foram arrasados e arrastados pela pobreza, pela doença e pelo vício, de forma que o Severus acabou crescendo num lar que era cheio de tristeza, de violência e de medo. Talvez a Ailyn amasse sim o filho, mas não tivesse forças para ser a mãe que ele precisava. Talvez ela tivesse depressão, não conseguisse oferecer todo o afeto que uma criança precisa e não pudesse ser amorosa e cuidar dele da forma como ela gostaria. Ou talvez ela quisesse sim cuidar dele, mas não tivesse dentro de si essa coisa que as pessoas chamam de instinto maternal. Talvez ela não tivesse essa propensão à maternidade de forma tão acentuada e talvez ela então amasse ele de uma forma muito irregular. E isso talvez possa ser lido na ideia de que, como Sirius menciona em certo momento, acho que é no 4º livro, que o Severus, quando chegou à escola, ele já sabia mais as arações do que metade dos alunos do 5º ou do 6º ano, não lembro. Talvez isso seja um reflexo dela. Talvez ela tenha ensinado essas arações para ele, no sentido de tentar oferecer algum afeto através de uma ferramenta que ela estava dando para ele para se proteger, ao invés de oferecer de fato amor e afeição, né? Ou talvez ela realmente não se importasse com ele. E isso seria muito interessante por ser um ponto fora da curva na saga. E é importante a gente pensar no impacto que pode ter uma mãe que não ama o filho acima de tudo, que não está disposta a dar a vida, a saúde, a sanidade e tudo que tiver para que ele seja feliz. Talvez esse seja o caso dela e esse seja um caso atípico na saga, já que esse é um ponto tão central na saga e a gente tem figuras como a Lily, a Molly e a Narcisa, que são pessoas que estão dispostas a se sacrificar pelos filhos. E talvez seja interessante a gente ter uma figura de alguma mãe que não está, justamente para entender o impacto e as consequências disso no filho. Eu sinto que a família Snape e, por extensão, a família Prince, seja talvez um dos pontos mais obscuros da saga, porque ela é tão central e tem um papel tão fundamental na construção de um dos personagens-chave da saga, e ainda assim a gente não sabe quase nada sobre eles. E se a gente considerar que a família é um dos grandes valores apresentados pela saga, essa família que cuida, que ama, que dá carinho e que dá suporte, não me parece deslocado e nem despropositado que talvez a única família que não ofereça isso e que seja uma das famílias mais problemáticas apresentadas na saga, seja justamente a que deu origem a um dos personagens mais problemáticos da saga. Todos os sentimentos e todas as consequências de viver num lar como ele vivia, ou seja, a insegurança, essa figura paterna ameaçadora e essa missão de tentar fugir disso e fazer uma coisa diferente, são fantasmas que vão perseguir o Severus a vida inteira e vão moldar a vida dele do início ao fim, tanto nos piores quanto nos melhores momentos dele. Não dá pra fugir da ideia de que crescer com um pai violento e ameaçador e em quem você não sente que pode confiar vai moldar e resultar numa pessoa que é impaciente e agressiva com os alunos, por exemplo. Eu já falei aqui em alguns momentos sobre o papel da família e o papel das mães dentro da saga de Harry Potter, e não me parece que isso pode ser ignorado nesse caso. Mas infelizmente falta muita informação concreta para a gente conseguir desenhar um quadro mais preciso sobre o assunto. Inclusive um apelo, Pottermore, por favor, texto sobre a família Snape, família Prince. Enquanto isso, essa segue sendo uma das famílias mais interessantes, mas menos exploradas dentro do fandom. Me conta aqui nos comentários se vocês têm algum headcanon, alguma ideia de vocês sobre a família Snape ou sobre a infância do Severus. Em breve, muito em breve, vai ter um vídeo específico sobre isso, mas até lá todas as contribuições são válidas. Deixem aqui questões para talvez pensar para esse próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar ele. E eu vejo vocês na quinta-feira com mais um vídeo. E até lá, Finita Encantatem!